Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 8 de julho de 2024, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amado Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Como sempre, começamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a comissão de Abel, essa luminosa comissão de Abel Sebastião de Almeida, tão zelosa, protetora, que nos acompanha, nos protege, nos ampara, coordena nossos trabalhos. E isso é muito importante para que tudo aconteça como deve acontecer. Bem, meus irmãos, eu vou, para não tomar muito tempo, da nossa querida Deusa, que vai fazer o estudo hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens 7 e 8. Eu vou fazer a leitura de uma página preparatória para os nossos trabalhos. Esta página está no livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, mensagem de Emmanuel. Nem só de pão vive o homem. Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 4. Não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva, que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Então, meus irmãos, são palavras, são mensagens, né, que nos fazem pensar e aquietar um pouco a nossa mente, preparando-nos para os trabalhos da noite de hoje. Então, portanto, como eu já adiantei, hoje nós vamos ouvir nossa querida irmã Deusa, do Centro Espírita Leon Denis, que já faz parte aqui também da nossa casa, tantas e tantas vezes que ela está conosco, nos trazendo o brilhantismo dos seus estudos. Então ela vai nos falar sobre o capítulo 23, 7 e 8, né, Deus? Que ela seja muito inspirada nesta noite. Você agora ligou. Bem, meus irmãos, é com muita alegria que aqui estamos, trazendo o abraço
do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, né? Aqui esse braço do Centro Espírita Leon Denis, aqui na Tijuca, nesse momento de estudo, em que a gente vai estudar um tema que é bem assim, vou usar uma expressão popular, esquisito, né? Porque realmente, o que é uma coisa esquisita? É o que causa um estranhamento, né? E tem palavras de Jesus que a gente fica pensando assim, será que ele falou isso mesmo? Será que foi assim, não é? E se a gente não contextualizar, fica um pouco difícil, né, da gente entender. Aí eu vou trazer, deixa eu ver o que eu vou fazer primeiro. Primeiro eu vou trazer aqui. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, né? E a gente começa a entender a questão do cuidado com os mortos no judaísmo, que é um pouco diferente da nossa posição, não é? Porque na nossa posição, desencarnou, tem que enterrar, né? Agora não é nem enterrar, né? Agora você pode cremar, pode... É gaveta, né? Engavetar, né? Tem uma série de situações, né? O corpo vai ter que se resolver de alguma forma, né? Mas no judaísmo, a questão era diferente, né? O fato do filho, principalmente o primogênito, cuidar do enterro do seu pai, ia dar direito a ele, né? Para manipular a herança, a questão financeira. Então, não era tanto um ato de piedade, era uma movimentação social, né, para a pessoa ficar muito bem, né, na questão financeira. E se ele não fizesse isso, ele perdia, porque, na verdade, ele era o grande administrador, né, não tinha metade da viúva, não, gente. Ele se tornava o grande administrador e ali ele sustentava a mãe, porque cabia a ele, e ali tinha a divisão com os irmãos. Então, essa preocupação de enterrar mortos, né, era muito ligada. E alguém foi a Jesus, né, e falou assim, Senhor, deixa que eu primeiro vou enterrar o seu pai. Primeiro, não se sabe nem se o pai veio desencarnado mesmo, né? Porque a quantidade de pessoas que alguém fala assim, vai visitar que fulano está indo embora, e o fulano não vai? Ontem mesmo no Tereza, nós tivemos uma situação assim, né? Estava lá a pessoa, né? E aí, me desculpe quem é da área médica, mas acontece isso, né? É quando o paciente fica numa situação grave, que vai para cuidados paliativos, né? Isso principalmente na área do hospital particular, saúde particular. Isso custa dinheiro, né? Custa dinheiro, muito dinheiro, né? Então, há quase uma indução, uma conversa para que a pessoa desista. E aí desliga aparelho, né? Ou alguma outra questão. Há uma indução, né? Só que a pessoa, que a sogra, né, estava lá, a pessoa era espírita, né? É espírita. E aí foi falando, mas aí, ó, não tem mais nada a fazer, né? Não tem mais nada a fazer, né? Na verdade, aí é só gastar um tempo à toa, né? E aí iam tirar a alimentação dela, né? A alimentação parenteral, né? Aí ela virou, falou, não vai adiantar nada, é só prolongar o sofrimento. Aí ela falou assim, não, já que ela tem o direito, né? Nós temos direito, então nós vamos levar isso até o final. E por quê? E por quê? Eu sou espírita. Então a gente sabe que muitas vezes 1 hora, 1 minuto muda a vida do outro. E aí, né, nesse momento, eles respeitaram. Está reverberando o som? Eles respeitaram o papel da família, a posição da família, né? E deixaram. Bem, aí deixou aquele dia, aquela noite. No dia seguinte, a sogra desperta e fala assim, mesmo entubado, eu quero comer e beber água. E aí a pessoa sentou. A pessoa ajeitou na cama, né? E ontem a pessoa estava assistindo a reunião do Teresa d'Ávila. Aí, e se tira
E se tira o tubo, e se tira isso, se tira aquilo, né? Então, essa questão da vida é interessante. Mas nós vimos conversando com o Alci, a gente vindo para cá conversando, essa ideia da imortalidade, somos imortais, a ideia da vida futura, isso vai ajudando muito a gente a tomar decisões. A amiga nossa, lá do Rita de Cássia, né, que é da Escola Maria de Nazaré, e a pessoa desencarnou, algum parente desencarnou, e hoje não tem mais aquele velório de noite, né? Pela questão de segurança, os cemitérios fecham, né? E fica lá. E daqui a pouco, né, a pessoa tem um poder aquisitivo alto, né, e tudo, estava lá no São João Batista. Alguém liga pedindo dinheiro. E que pediu dinheiro, não sei se era 150 mil, um dinheiro assim, né? Ela, olha, depositar 150 mil reais, que a gente sequestrou o corpo. A gente sequestrou o corpo, 150 mil reais para a gente devolver. E aí, olha a tranquilidade de quem entende o que é que se cuida, né? Aí a pessoa falou assim, olha só, nós já fizemos a prece, vamos amanhã só para a última prece, para o sepultamento, né? O corpo tem que ser sepultado, né? De qualquer jeito, né? Agora, se você sequestrou, você se vire. Eles não esperavam isso, né, gente? Poderia ser até alguém que conhecesse aquilo. Olha o quanto a doutrina é libertadora, né? Então, a gente vai caminhando, entendendo o que Jesus quis dizer. É para cá? Então, o homem ouvia atentamente os ensinamentos de Jesus, né? Ele se manifestou revelando o desejo de aderir às novas ideias. Eu fico pensando muito, meus amigos, quando a gente vê essa série The Chosen, né, que está bem contextualizando, né? O que era você ouvir pertinho de Jesus o que ele estava falando, né? O magnetismo, porque a expressão de Jesus era amor e verdade. Ele não falava uma teoriazinha qualquer, né? Ele falava aquilo que ele acreditava, que ele sabia, e ainda com o sentido de ajudar o outro. Quando há esse sentimento de ajudar o outro confia. A gente vê muito essa expressão na tarefa social, né? Como é que muitas vezes o usuário, né? A gente no Teresa tem também o trabalho com a população de rua, como é que eles confiam. E confiam até falando situações, contando erros, né? Vamos dizer assim, contando erro, né? Eu fiz assim, assado. Por quê? Porque eles sabem que quem está ali está para ajudar. E quem se aproximava de Jesus sabia, né, que Jesus ele veio para ajudar. Ele não tinha nenhum interesse pessoal, né, em explorar aquele povo já tão sofrido, né, em dominar aquele povo que já sofria tanta subjugação política, religiosa. Ele veio para trazer essa ideia do reino de Deus, que é a plenitude, né? Então, estar perto de Jesus era algo fascinante. Então, o homem estava ouvindo ensinamentos. E ele queria estar perto, ser um seguidor de Jesus. E aí, o mestre fala, segue-me. Bem, aí ele fala, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Aí que começa a situação, né? E Jesus fala assim, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, tá? E aí a gente volta àquela explicação, tá, gente? Na verdade, o sentido de enterrar para o judeu era diferente, né? A partir do momento que a criatura morreu, iria lá para um túmulo novo ou velho, né? E ele tinha que ir ao templo para resolver a questão do dinheiro, da fortuna. Então era um interesse muito mais ligado ao material do que ao afetivo, né? O afetivo. E aí, Jesus fala para ele, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. E o que aconteceu, né, gente? A gente fala, qual é a primeira impressão? Chocante, né, gente?
Parece que Jesus está incentivando a gente a ser impiedoso, né? Quer dizer, eu não tenho que ligar para o meu pai, para minha mãe, para ninguém, morreu, deixar para lá? É essa a ideia? Aí é uma contradição com o que Jesus ensinou, que é o amor, não é? Jesus que não veio destruir a lei, e na lei está honrar pai e mãe. E no Evangelho, no capítulo 14, a gente tem a piedade filial, que é um texto maravilhoso, gente. Não é mole, não é fácil, mas é importante. É importante, né? A gente não é cuidar de qualquer maneira, né? É os pequenos mimos, os pequenos carinhos, o pequeno conforto, né? Aquilo que eu puder oferecer de melhor para aquela criatura que me deu a vida, né? Que consentiu que eu reencarnasse. Então, a dívida que a gente tem com pai e mãe não tem preço. Ah, mas aí meu pai me deu, minha mãe me deu, né? Foi assim, foi assado, me abandonou. Mas até para eu ter condições de avaliar que o que foi feito foi errado, eu vivi. Eles deixaram eu viver. Por isso que nesse momento aí, não é? Em que a gente percebe a juventude não querendo ter filhos, né? Tá muito marcante isso, em que a gente começa a lutar, né, a gente com a sociedade, né? Para o não nascimento, para o aborto, para isso, para aquilo. Nós, gente, que sobrevivemos a esta ideia, a gratidão é maior. Eu, principalmente, falo muito isso, né? Minha mãe tinha infantilismo ginecológico e, na época, ela procurou um dos papas, né, da obstetrícia, da ginecologia aqui, que era o Campos da Paz, né? E aí, ela não poderia engravidar. Mas, pelo desejo dela, ele deu placebo, que é alguma coisa psicológica, né? Só que ela engravidou. E aí, quando ela engravidou, assim, pela condição orgânica, ela teria que abortar, né? Porque era a vida dela ou a minha, né? Do bebê, né? E mamãe corajosamente saiu dali, não contou nada, só contou a minha avó, só. Foi a uma parteira e levou os 9 meses de gestação como a parteira, não retornou ao médico. E aí o que aconteceu? À medida que a gestação foi se processando, ela foi produzindo hormônio, né? E o ovário, o útero, foi se tornando adulto. E eu nasci, né? E quando eu nasci, chorei, ela falava assim, que ela pensava assim, será que eu morri? Né? E aí, quando ela se viu viva, eu também, né? Por isso que fez esse negócio de deusa, né? Que ela achou que foi presente de Deus, né? Fez essa colocação. Então, olha só, toda vez, gente, Dia das Mães, às vezes fora do Dia das Mães, eu agradecia pela coragem da minha mãe. E aí eu brinco com meus irmãos, né? Porque aí tem mais 3, né? Mas olha só, todo mundo deve a mim, que se eu não viesse, ninguém viria. A gente brinca, né? Aquela coisa de família, zoação de irmão e família, né? Mas olha a coragem que essas pessoas tiveram. Então, essa situação de cuidado com os pais, conforto com os pais, está na lei e faz parte da lei do amor e faz parte da lei da reciprocidade, fazer ao outro o que queirás que vos façam, né? Graças a Deus, a tendência agora da longevidade é muito grande, né? A gente já tem aí, eu tenho tia centenária, né? Ela está com 103 anos, é muito engraçada e lúcida. Reclama todo domingo, né? Ela mora em Campinas, né? E aí é católica, todo domingo ela nos liga, mais ou menos meio-dia, reclamando, né, da filha, da Heloísa, que não deixa ela ir à missa sozinha. Agora você veja, né, Deusa, se eu sou lúcida para receber meu dinheiro, por que eu não posso sair sozinha? Eu falo assim, não, tia. Eu falo assim, não, tia, é cuidadinho que tem e tudo, né? Mas é interessante, quando nós fomos lá no aniversário dela, aí tem os médicos que cuidam, os próprios geriatras falam assim, olha, é tudo muito novo, porque a gente não foi formado para cuidar de pessoas centenárias. Então, é um tatear, né? É um cuidado. Dona Brunildes, né, gente?
também, aí está com 102 anos, né, gente? Aí a família começa a cercar, a ter cuidado, por quê? Porque a pessoa chega a uma idade dessa lúcida, aí quem vai procurar a dona Brunildes é para pedir conselho, orientação, né? Para ver o que Cleia pensa. A família não, ela já trabalhou muito na mediunidade, já fez muita coisa, não é assim, né? Mas eu estou dizendo isso para quê? Para mostrar o cuidado que Jesus ensinou para ter com os pais. É alguma coisa. E para ter com os outros. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele fala um pocão sobre isso. Ele diz, né, quando Jesus fala, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, Jesus não falou sobre sepultamento. Olha só, gente. Ele disse, cadáver é carne sem vida. Morto é alguém que se ausenta da vida. Aí ele diz, há muita gente que perambula pelas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução. Interessante, né? Então, muitas vezes eu estou viva, eu estou encarnada, mas eu estou alienada de tudo. Estou alienada de tudo. Não sei o que está acontecendo. Olha, por incrível que pareça, no outro dia, uma amiga minha falou assim, Deusa, você não sabe da maior. Eu fui falar com a tia fulano, uma tia dela, né? Uma tia fulano, e aí falando que eu estava recolhendo roupa para mandar para o sul, ela falou assim, o que aconteceu lá? Aí ela falou assim, tia, a senhora não vê novela, a senhora não vê televisão? Assim, mas eu vejo novela, eu vejo série, eu vejo filme, né? Mas não vou estar vendo jornal, não, para ficar só atrás tragédia. Olha só. Então, no conceito de Emmanuel, essa criatura está morta. Percebemos? Quando eu me alieno da realidade, né, do que está acontecendo no meu entorno, eu estou morto. Quando eu fujo da evolução, eu estou morto, gente. Agora mesmo, né, quer dizer, agora mesmo, tem pessoas, né, que publicam na internet, a pessoa acha que o que estaria é verdadeiro, acerca de vacina. Então, a gente vai ter, nesse inverno, uma grande questão de catapora, de sarampo, de roséola, de rubéola. Por quê? Porque os pais não vacinaram. E essa mudança, esse tempo, é o propício para isso. Então, o que acontece? Quem acredita nessa ideia, está fugindo da evolução, né, gente? Não, está desrespeitando o esforço dos cientistas, né, que ao longo do tempo trabalharam em Sabin para descobrir a vacina contra a paralisia infantil. Ele inoculava nele mesmo, ele fazia o teste nele mesmo, e no final ele acabou paralítico. E quando ele, velhinho, alguém o entrevistou para falar, né, sobre o dano que causou no corpo dele, se ele tivesse que começar, ele começaria pelo mesmo caminho? Ele falou assim, começaria tudo de novo, nem se fosse para salvar uma única criança da paralisia. Então, olha só, gente, um esforço missionário, né? Aí daqui a pouco alguém publica na internet que não toma vacina, que é mal, tudo isso. Olha só. Então, quando eu faço isso, além de ser, né, gente, um criminoso, em relação àquele que depende de mim, que depende da minha decisão, isso é um crime, né? Eu estou fugindo da linha do progresso, da linha da evolução. Detesto informática. Pois é, né? Eu posso detestar. Ainda há pouco nós brincávamos aqui, né? Olha, para fazer uma bobagem dessa, demora a beça. Demora, não sou lentinha mesmo para fazer, né? Mas observa, se eu ignorar totalmente, daqui a pouco eu não recebo dinheiro mais, né? A gente nem recebe mais, né? A gente agora só transfere, né? Tem que ser assim, né? E vocês já viram que os bancos estão acabando, né? Assim, a gente fica muito preocupada porque são famílias desempregadas, né? Mas a gente está vendo agências bancárias e é uma pena, está virando tudo farmácia, né? Pelo menos aqui na Tijuca, né? Cada um, a gente já até viu assim, na minha rua tem um da esquina, da Zé Gino, será que vai ser mais uma? Tem, daquela farmácia, vira outra coisa. Mas banco acabando. E aí daqui a pouco, mas eu não quero nem saber disso. O que eu vou fazer, gente?
vou acabar sendo vítima, muitas vezes na mão de alguém não tão honesto, né? Então, Emmanuel diz que quando eu fujo da evolução, quando eu nego o progresso, eu estou morto. Aí ele continua, muito lindo. Se encontrar no seu caminho um cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura. Isso é um trabalho interessante, de caridade, né, gente? A gente sabe que sepultamento não é uma coisa fácil, né? É barata. As pessoas, muitas vezes, vivem uma vida toda sem pensar nisso e, quando desencarna, dá um problema para alguém, né? A gente do Leon Denis criou até, assim, uma caixinha para sepultamento, porque às vezes a criatura desencarna e a família não tem aquela quantia ou não sabe como fazer, né? Então, Emmanuel fala, encontrando um cadáver no seu caminho, dá-lhe a bênção da sepultura. Quanto aos mortos, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Por quê? Essa questão material é assim. E aí tem um exemplo de um amigo muito querido, nosso lá do Leon Denis, o Jair, né? Aí Jair, né, cresceu, tinha os irmãos, né? Aí desencarnou pai e mãe. Aí tinha a questão da casa, a questão lá da casa, né? Aí falou assim, não, mas olha, tem que assinar alguma coisa? Eu abro mão para quem quiser. Não, mas aí é vender. Ele falou assim, olha, eu não quero me preocupar com isso. Abro mão para quem quiser. E a gente, às vezes, tem essa dificuldade, né? De ficar muito preocupado. Por isso, gente, aí a gente fez esse encontro de Jesus aqui na casa, né? A gente falava disso, vamos deixar as coisas organizadas, gente. Em casa tem uma pastinha verde. Na pastinha verde tem aonde ligar primeiro, né? Porque a gente tem pelo nosso sindicato, a gente tem a questão do sepultamento, né? E aí, assim, é ligar para lá, porque lá eles vão tratar de tudo, até se for possível para avisar as pessoas. E a partir daí, senha de banco. Sabe por quê, gente? Não vou deixar para ninguém. Aí desencarna, fica uma grana lá, aí como é que vai ser? Aí vem alguém assim, eu vou ver se um médium me fala, né? Aí vai para a sessão mediúnica. Aí eu vou ficar perto do médium, fala esse número, médium, que perturbação, que número é esse na minha cabeça, né? E eu vou ficar numa agonia muito grande, porque as coisas não ficaram claras. Então deixa isso, gente. Vai definindo desde agora, né? Quem é que vai cuidar dos seus livros, o que vai dar, para não causar confusão, porque isso é o que Jesus fala, você acaba ficando perturbado com muitos cuidados que não pertencem mais à vida de espírito, né? Quer dizer, ele não incentivou a impiedade filial. Vou mais um pouquinho. E aí, se a gente interpretar assim, deixa quem morreu para lá, não condiz com os ensinamentos de Jesus, que tem por base o amor e a caridade ao próximo, né? Jesus não falou? Fazei ao outro tudo o que queirais que vos façam. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É difícil, né, gente? Que amar como Jesus amou e como ele ama, né? É desafiador. Mas ele pregou e incentivou, né? Ensinou a gente que a lei é de amor. Como é que ele ia mandar a gente deixar pai e mãe para lá? Então, é chocante, né? Parece... o que eu fiz? Eu voltei, desculpe. E aí o significado, deixar o morto, cuidar de enterrar seus mortos, não era censurar o filho que desejava sepultar seu pai. Era um convite para ele cuidar dos interesses da vida espiritual. Eu vou parar agora um pouquinho. A gente está cuidando dos nossos interesses espirituais? Não é para responder, não. Vou até fechar os olhos para não ver ninguém. Só perguntar para mim, você está cuidando? E o que é cuidar dos interesses espirituais? Eu venho ao centro, tá? Eu estudo, eu leio, eu vejo lives, tá bom. Mas e o meu comportamento? Eu me vejo como espírito imortal?
Eu estava pensando, né, e eu penso muito nessa questão, do aproveitamento do tempo. Porque o tempo é um presente de Deus. No livro Jesus no Lar, tem um momento em que o discípulo pergunta a Jesus se existe um talismã, né? Um talismã para livrar da doença, né? Um talismã para livrar dos conflitos, né? Um talismã para livrar da pobreza, como é que é? E aí, sabe qual é o talismã que Jesus fala? Tem. Aí ele fala assim, me dê esse talismã, Senhor. Sabe qual é o talismã? É o tempo. É o tempo. Como é que eu ocupo o meu tempo? Isso tem a ver com meus valores. Tem a ver com meus valores, gente. Muitas vezes, e a gente vier conversando sobre isso quando viemos para cá, eu tenho o rótulo de espírita, mas o meu tempo todo é gasto com coisas que vão ficar por aí. Ah, mas você quer dizer então que eu não vou cuidar do meu corpo? Tem que cuidar. Mas eu tenho que cuidar do meu corpo sabendo que ele é instrumento, né, para eu fazer alguma coisa. Ele é instrumento, é meio. Sabendo até que vai, né, chegar um momento que não vai dar mais. Hoje a gente na atividade física falava, né? Uma amiga nossa, ela é atleta, né? É ciclista e corre tudo isso, né? Mas ela levou um tombo sério, né? De rosto e teve uma questão no joelho. E aí a professora falou assim, eu tenho vontade de conversar com ela sobre a questão da idade. No etarismo, gente, mas observa, né? Alguém que já está com 60, não dá para você ter a mesma performance quando você tinha 25, não dá. E a gente às vezes não entende isso, né? E essa diferenciação vai havendo para quê? Para eu ter mais tempo para me ocupar da casa que eu vou habitar daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu vou dar bye-bye para a casa física, né? E como eu estou preparando minha casa espiritual? É isso. E quem é que ensina a gente a cuidar dessa casa? É Jesus, não é? É Jesus, não tem outro, gente. Ah, mas aí, não é? Tem a psicologia de não sei o quê, e tem a terapia, tem tudo isso como recurso auxiliar. Mas Jesus ensina a gente a fixar prioridade. Né? A lição agora de preparo. Não apenas nós, mas também os outros. Se eu vivo focada no meu umbigo, quando eu desencarnar, eu vou olhar o meu umbigo. E o meu umbigo já vai estar todo podrinho lá, né? Eu vou ficar olhando aquilo. Mas se eu consigo estabelecer relações de amizade, de solidariedade, de simpatia, de tolerância, afeto, gente. Afeto. E a gente conquista afeto como? Prestando serviço. Né? E serviço para dizer o quê? Informações, sorriso, levantando o ânimo de alguém. Tudo isso, gente, é trabalho. E aí, isso é preparação. Por quê? Quando eu me aproximo de alguém, estabeleço uma conversação, um diálogo, um esclarecimento, esse alguém tem amigos espirituais que passam a meter como uma referência para eles. Aí eu vou desencarnar, ele fica. Mas os amigos espirituais estão desencarnados assim, e ali, ó, aquela moça que conversou com ele naquele momento. Percebemos, gente? É esse cuidado, né? A gente, aqui não preciso falar isso não, vou só falar para lembrar, tá? Porque no Tereza a gente fala isso. A gente conversa com o nosso espírito protetor? Ah, Deus, como é que eu conversar se eu não sei nem o nome? Mas a gente sabe pela doutrina que todo mundo tem. E amor de espírito protetor é maior que amor de mãe, é incondicional. Parece com amor de mãe, é incondicional. É o espírito que falou assim para minha mãe e para o meu pai. Na hora que eu apareci assim, e você, ai, que não vem não. Aí o espírito protetor falou assim, aceita ela. Aceita que dessa vida ela vai melhorar. Ela vai vir boazinha, vai ser uma florzinha na sua vida. Aí pai e mãe, acreditando no espírito protetor, me aceitaram e eu vim. Então esse espírito ajudou a planejar a nossa reencarnação, gente. Eu repito isso porque, embora no meio espírita se fale muito, mas às vezes a gente usa pouco.
Tá? Quando eu tenho uma resolução a tomar na vida, a gente às vezes tem, a gente tem dúvida, né? Vocês podem não ter, mas eu tenho. O que eu vou fazer, né? Antes de dormir, eu faço a minha prece e peço a Ele. Meu amigo espiritual, por favor, meu espírito protetor, eu quero tomar uma decisão, mas eu não estou querendo errar tanto, né? Eu estou querendo melhorar, mas eu estou com dificuldade. Dá para ter um encontro? E aí é muito interessante, gente, que eu costumo ter sonos lúcidos, mas eu acordo e não lembro de nada. Então eu tive com ele. Eu não vou lembrar por quê? Porque não pode tolher meu livre-arbítrio. E aí eu tive com ele. Se eu tive com ele, ele vai me aconselhar a solução que é mais de acordo com o bem, mais de acordo com a justiça, né? Mais de acordo com a verdade, mesmo que doa, mesmo que isso me gere uma perda material. E aí a gente vai tomando a decisão. Né? Então, isso, gente, parece que não, é cuidar dos interesses espirituais. É utilizar as coisas, mas sabendo que é transitório. É tudo transitório. Eu falava ainda há pouco, na conversa com 2 jovens, né? Porque estava lá uma arrumação de Tereza, e aí sobraram os pães, né? Eu falei assim, pois é, esses pães vão virar torradas. Eles olharam, você, olha só, quem trabalha, né, com população de rua e quem tem a noção do que é a doutrina espírita, do que é a reencarnação, não pode jogar alimento fora. Não pode ficar com roupa que não usa, né? Não pode. A gente é administrador daquelas questões, né? Então a gente tem que movimentar isso. Não dá para a gente achar que é dono. A gente está administrando aquilo, né? Então isso é cuidar do interesse da vida espiritual. Por quê? Mal usar recurso material é causar problemas. E a questão do apego. Hamed, no livro As Dores da Alma, ele diz assim, por trás de cada dor existe um apego. Aí, a Edna está falando que sim, porque no livro de Conto de Jesus, a gente falou assim, o Espírito falou, mas será que é isso mesmo? E aí foram levantadas 82 dores ligadas a apego. E o apego é algo mais ou menos natural no nosso estado de imperfeição, porque a gente tem como referência a vida material, né? A gente tem. Então, usar, mas lá no momento, você fala assim, espera aí, eu estou usando isso, mas daqui a pouco eu não vou ter dessa mesma forma, né? Eu vou usar essa casa, mas daqui a pouco, isso não vai, talvez seja até derrubada. Vai ser mais, né? Até em termos das pessoas, vamos ter afeto, mas vamos sentir que nós não somos donos. Afeto, né? Eu amo fulano, mas, né? Num determinado momento, ou eu ou ele não estará aqui. E muitas vezes, indo para a espiritualidade, cada um vai para um grupo, para um trabalho, para um estudo, para cuidar de uma questão. Né? Ué? Alguma coisa aconteceu. Hã? É para lá, né? Vou pedir para ele clicar, porque eu... Ele está lá, já falaram para ele clicar. Alguma coisinha deu aí que eu fiquei muito tempo aqui. O significado, né? Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Jesus lhe orientava, não se preocupe com o corpo, pensa antes no espírito. Olha só. Quando ele fala pensa antes no espírito, quer dizer para a gente não ligar para o corpo? É isso que ele quer dizer? Não liga para o corpo, é isso? Não, né? Eu tenho que perceber o seguinte, eu, espírito, preciso do corpo. Eu preciso, né? Então, eu, espírito, vou dar qualidade ao meu corpo. Isso não é nada demais, né? Hoje em dia, qualquer programa de televisão, de canal aberto, se fala o quanto a nossa posição mental, ela é importante para que a gente tenha qualidade de vida, estando o corpo são ou doente. Porque às vezes eu penso que a qualidade de vida é o corpo sadio, e nem sempre é isso, né?
Tem gente com o corpo sadio que está desanimada, reclamando, criticando o outro, mal-humorado. E tem gente com o corpo doente, passando alegria, né? Tendo gratidão, sendo aquele paciente, às vezes, que a equipe toda médica vai ali, né? Para abraçar, para cuidar, para saber. Essa é a posição. Essa é a posição a gente até fala, o verdadeiro paciente, né? Então, o corpo está sofrendo uma dificuldade, mas ele, espírito, está se colocando como filho de Deus. Ele tem certeza do futuro. Nós falamos sobre isso ainda há pouco. Eu tenho certeza do meu futuro, né? Eu tenho certeza que Deus é meu paizinho. E como paizinho, Ele me dá o meu provimento material e moral, né? Eu tenho certeza que estou progredindo. Gente, esses pensamentos não é só pensando na desencarnação, não. É na própria reencarnação. Se eu não souber o que eu vou fazer daqui a pouco, se eu achar que amanhã vai ser tudo igual, a vida perde sentido, né? Então, quando Jesus orientava, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas a pátria espiritual, pois somente lá transcorre a verdadeira vida. Essa ideia da imortalidade, nós necessitamos trabalhar muito. E nós, gente? E nós? E nós? Nesse período, ainda pós-pandemia, a gente vê que a psicologia, a psiquiatria está muito focada na saúde mental. Por quê? Pelo trauma das perdas. E aí, ainda há pouco nós falávamos, né? O fato de alguém desencarnar vai causar dor? Causa dor, sim. Claro que causa dor. Eu até brinquei aqui, né? A gente, menina, né? Menino também não tem esse cuidado, não. Mas, menina, se você tem uma roupa que você gosta, cai o cloro e você fica aborrecido? Uma roupa. Imagina uma pessoa. Né? A gente sente, claro que sente, né? Mas uma coisa é você achar que acabou. A outra coisa é você saber que o outro continua, muda. Porque quando você sabe que o outro continua, então ele continua. Aí é a lógica que Kardec traz no Livro dos Médiuns, né? Continua vivo, continua vivo. Se continua vivo, ele pode se comunicar, pode se comunicar. Continua gostando de mim, continua gostando de mim. Como eu continuo gostando dele. O que eu mando para quem partiu? O que eu dou para ele? Eu dou minha mensagem de alegria? Eu dou uma boa notícia? Eu dou esperança? Eu continuo com respeito. Tinha uma senhorinha no Leão Denis, a Isabel, que ela falava assim, todo dia quando eu acordo, eu falo, benção, pai, benção, mãe. Tão bonitinho, né? E quando eu estou dormindo também. Quer dizer, ela sabia que tinha uma conexão com ela, com quem estava ali. Ontem, no Teresa d'Ávila, a gente, antes da reunião, né, tem uma orientação mediúnica, um curso de orientação mediúnica com os médiuns. E aí, daqui a pouco, o Weber percebeu uma tia minha, a tia Irene, que havia desencarnado. E aí, quando ele foi falando o cabelo, mas o cabelo está, falei a cor, né? Ele perfeitamente aí. Olha só, estava ali, né? Chegou ali, né? Para dar sinal ter vindo para a reunião pública, né? Como foi me procurar, cadê ela, né? Cadê ela? Cadê ele, né? Achou ali, deu uma chegadinha ali e vai. Então, saber que o outro continua, gente, é fundamental para a nossa saúde mental. Porque acreditar que Deus vai destruir o que Ele criou, isso aí enlouquece qualquer um, né? Como é que pode, né? Quer dizer, o outro nasceu, cresceu, trabalhou, teve valores de honestidade, construiu amizade, construiu amor para acabar? Gente, vamos pensar. Dá para entender a dor de quem não tem essa crença? É uma dor muito grande, não é? E aí, a oportunidade perdida, né? A Joana de Ângeles fala, ele foi sepultar o pai e não voltou. E quantas vezes, meus amigos, a gente abandona o que é prioritário por aquilo que é
que vai passar. Nós temos um amigo, fomos de uma cidade espírita. Aí, em um determinado momento, né, que quase sempre é aquele momento que a vida vai se estabilizando, né, aí ele entrou na época, né, de um táxi. Aí, de um táxi, ele foi fazendo uma frota. E ele não tinha tempo para mais nada na vida, que era cuidar da frota, né? E foi fazendo. Nesse meio tempo, assim, o casamento acabou, o filho não ficou com ele, né? E eu fui encontrá-lo um dia desse, fazendo lá um estudo no Frei Luiz, né? Ele indo lá para o tratamento. E ele falou assim: Deusa, quanto tempo perdido, né? Ele falou assim: na verdade, hoje em dia, não tem nem mais sentido aquilo, porque a questão do aplicativo, né, quebrou a questão do táxi, essa situação toda, e, na verdade, eu não usufruí de nada. Ele falando, né? Vocês que seguiram, né, a doutrina, tudo isso, ele falou assim: eu perdi até o link das amizades. Aí foi muito duro, né? Porque eu não tive tempo, eu só cuidei do dinheiro que eu poderia ganhar. E a gente às vezes faz isso, né? A gente dá as costas, vai cuidar de algo que não vai trazer retorno para a gente. E aí, outros ensinamentos, né? Então, aqui, a vida espiritual é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. É assim, gente, nós somos espíritos, mergulhamos na carne, voltamos. É mergulho. Leon Denis diz que ele tem 3 estados: encarnado, desencarnado e emancipado, né? Toda noite, quando a gente sai do corpo, acontecem umas coisas diferentes, não acontece? A gente sonha com gente que a gente não conhece, né? A gente vive situações, mas que negócio é esse, né? Que coisa esdrúxula, né? Que coisa esquisita nessa noite, né? Assim, coisa que às vezes parece que não tem nada a ver com a vida da gente. A gente sonha às vezes que é a gente, mas é uma cara diferente. Era eu, mas não era assim desse jeito, né? É muita coisa que acontece. Isso, gente, é vida espiritual. Naquela hora o corpo tem pouco, e é o nó da psicanálise, né? Quando você fala no sonho reflexivo, mas como é que eu posso sonhar em alguma coisa? Como é que as imagens se fazem para alguma coisa que não tem conexão com a minha vida agora? Né? E aí, a existência terrestre, gente, é uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. No Livro dos Espíritos, quando fala do prelúdio da volta, ele diz o seguinte, né? Kardec pergunta: ao reencarnar, o espírito experimenta uma apreensão semelhante à que acontece quando desencarnar? Aí o espírito fala: pior ainda. Quando ele reencarna, ele entra numa limitação. Quando ele desencarna, sai da prisão. É por isso que muito espírito tem medo de reencarnar. Medo mesmo, né? Porque o corpo é uma limitação, né? E aí, o corpo físico é uma vestimenta grosseira, né? Que temporariamente cobre o espírito. É um verdadeiro grilhão que prende o espírito à gleba terrena, do qual se sente feliz e libertado. A gente nem pensa nisso, né? Mas, outro ensinamento: respeito aos desencarnados, gente. E aí é que o Evangelho fala que não vai ser pelo túmulo bonito, né? Agora nem tem mais, né? Mas aquele túmulo luxuoso que eu vou mostrar que eu amo quem desencarnou. O meu amor é pelas lembranças. Como é bom, né? Na nossa casa, a gente mantém, né, com as minhas irmãs, a gente às vezes se reúne, dia de domingo, tudo isso. A gente lembra da história dos nossos queridos, né? Mamãe fazia assim, papai, né? A tia assim. Isso aí é uma homenagem, gente. É um amor que você movimenta, né? Não vai ser por coisas materiais, até objetos, né? O pessoal que trabalha com organização, eles têm um trabalho, né, que é a questão do luto. O que é isso? Desmontar a casa, porque tem pessoas que não conseguem desmontar, que acham de respeito. Mas só que quem partiu não precisa mais daquela cama, né?
Não precisa mais daquele violão, daquele cobertor, não precisa mais. Mas tem outras pessoas que precisam. Eu lembro quando eu desmontei a casa de uma de minhas tias, eu falava assim para a Tirene, né? Numa casa muito bem montada, né? Ela vestia bem, tinha muitas coisas assim. E aí eu falava assim, tia, olha só, essas roupas aqui, bonitas, tudo, eu vou levar lá pro Amparo Tereza Cristina, porque lá eles têm uma festa grande, né? E são vovós, né? Então vai dar. E o pessoal lá gostou, que era uma coisa muito bonita de venda, né? A máquina de lavar, eu vou dar para fulano. A geladeira e o fogão, eu vou dar para a pessoa que fazia a faxina, que ela amava. Era um fogão lindo, uma geladeira também. Ela assim, eu nunca vou poder comprar um desses. Gente, quando ela recebeu, ela chorou tanto. Assim, puxa vida, eu nunca pensei. Uma coisa cara dessa, que vocês iam vender, eu falei assim, não. Com certeza você prestou um serviço durante um tempo. Mas eu ganhei. Mas olha só, imagina a alegria da titia dando a você algo que você sempre gostou e não iria comprar. Então, isso é uma homenagem que a gente presta aos nossos queridos, gente. Não precisa a gente ir lá no cemitério, né? Aí eu vou limpar e vou colocar. Não, é a homenagem da lembrança, que a lembrança é sentimento. O sentimento, o pensamento chega até eles. E aí Jesus fala, né? Siga-me. O convite de Jesus faz-se acompanhar de um programa intenso. É Joana de Andes falando. Iniciando-se na renovação íntima e prosseguindo no esforço de praticar os seus ensinamentos. Né? E aí, encerrando mesmo, eu passei 2 minutinhos, né? A gente vai trazer de Maria Dolores uma poesia que o título é Morte e Vida. E ela diz assim: depois da morte é que vemos, quando a luz se nos revela, quanta sombra e bagatela guardamos no coração. Quantos lamentos inúteis complicavam-nos a vida. Quanta palavra perdida, quanto tempo gasto em vão. Tanto tempo desprezado, de espírito desatento, nos enganos de um momento que o próprio tempo desfaz. Quanta contenda improfícua, quanto disfarce no rosto, que se transforma em desgosto, roubando a alegria e a paz. Alma querida, não creia seja a morte o fim de tudo. O tempo, esse sábio mudo, concede-nos voz e vez. Acompanha-nos no passo, segue segundo a segundo e nos conhece no mundo tudo aquilo que se fez. Ama, esclarece, abençoa, sofre e luta, mas não temas. Ninguém vive sem problemas onde estiver e onde for. Vida é lavoura perfeita, morte é o braço que a preserva, que só replanta ou conserva o que se fez por amor. Que o Senhor Jesus nos abençoe, gente, para que essa lavoura de amor possa ser cultivada por cada um de nós, para que, retornando à espiritualidade, a gente possa usufruir, não é, do perfume do jardim que nós cultivamos. Muita paz.